E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, a gente tem que bater um papo rápido. Por quê? Porque está na hora quase da tua prova, né? Então, deixa eu te dar umas dicas que vão ser super úteis na hora da prova. Vamos, vem comigo, que eu sei que você vai se dar bem. Olha o quadro, vamos lá. Aí, pessoal, a gente vai ter alguns temas que são fundamentais de você lembrar. O primeiro tema que eu quero muito que você se atente: as funções da química orgânica. Então, a gente tem, por exemplo, que função é essa em que o oxigênio está entre carbonos? Eu tenho aí o oxigênio entre carbonos. Essa função é a função éter, não é verdade? Então, eu tenho um éter quando eu tenho oxigênio entre carbonos. Pessoal, quando eu tenho um átomo diferente de hidrogênio, né, diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, lembre-se que ele tem que ter uma valência pelo menos de duas ligações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse pessoal aqui, todo mundo aqui está entre carbonos. Como é que a gente chama isso? A gente chama esse grupinho de átomos diferentes de carbono entre carbonos de heteroátomo. Exatamente. Então, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos. E por que eu falei hidrogênio? Porque, olha, muito cuidado, bota o olho aqui. Muitas vezes tu pega uma prova, aí o cara bota aqui assim, ó, CH3, CH2, CH3. Pessoal, não pode ter hidrogênio como heteroátomo. Mas por que, Guga? Porque hidrogênio só faz uma ligação. E para você ser um heteroátomo, você tem que estar com a mão de um lado e a mão com outra. Você tem que fazer no mínimo duas ligações, não é verdade? Então aqui, ó, quando eu tenho o hidrogênio, ele não é heteroátomo, tá certo? Lembre-se que heteroátomo é quando eu tenho um átomo que tenha pelo menos capacidade de fazer duas ligações. Então, é família 6A, 5A, 4A, que ele pode fazer no mínimo duas ligaçõezinhas ali para ser o heteroátomo, tá? Aqui, olha, eu tenho OH, e o OH está ligado diretamente a um carbono saturado. Então, OH, isso é um álcool. Lembrando a você que OH, a gente chama isso de hidroxila, tá? Então, quando ela está ligada a um carbono, se for um carbono só com ligação simples, é um álcool. Se for, olha, um anel aromático, aí não é mais álcool. Agora é o quê? Agora é um fenol. E, Guga, se for ligado a um carbono com dupla diretamente, certo. Olha, o OH ligado a um carbono com dupla. O carbono do OH tem que ter dupla. Aí aqui é um enol, certo? Outro detalhe. Aqui, ó, pessoal, C dupla OH. O que é C dupla OH? C dupla OH é uma carbonila, não é isso? Carbonila. E essa carbonila, ela tem duas possibilidades. Se ela tiver na pontinha, ela é chamada de carbonila em carbono primário. Se ela tiver no meio, ela é carbonila em carbono secundário. Então aqui, ó, ela é um aldeído. E no segundo caso, ela é uma cetona. Lembrando que a gente pode representar o aldeído assim, ó, Xó, não é? E a cetona, CO, entre carbonos. Então, nesse caso, a gente tem um aldeído. Guga, e embaixo? O que é que a gente tem aqui embaixo? C dupla O, que é carbonila, só que ela está entre carbonos, tá vendo? Ela está entre carbonos. Aí agora ela é uma carbonila em carbono secundário, ela é uma cetona. E aí, pessoal, para terminar essa partezinha das funções, eu queria lembrar uma coisa. Tá vendo aqui, ó? C dupla O, isso é o que a gente chama de grupamento éster ou ésteres, tá? Cuidado para não confundir ésteres com isso aqui, ó. C dupla O, OH. O que é C dupla OH? Ácido carboxílico. Tá vendo? Ácido carboxílico, que é também representado assim, né? Não é bonitinho? Então, essas são funções básicas para a gente lembrar, tá bom? Essas vocês precisam lembrar bem direitinho.
E para uma prova, você também tem que lembrar, né, das funções com nitrogênio. Lembra que são as bases da química? Aqui, olha, é uma base, tá, orgânica, que eu chamo de quê? Essa base orgânica eu chamo de amina, né? Aqui, olha, esse R, pessoal, é a cadeia carbônica, tá? Aqui eu chamo de amida, não é verdade? Aqui, ó, NO2 é o nitro composto. E você tem aqui, ó, RC tripla N, que é a nitrila, e RNC, que é a isonitrila. Então, pessoal, só uma revisão básica importante, né? Dando muito foco nessa primeira parte aqui. Os ésteres são os flavorizantes da química, né? Flavors, flavorizantes. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado na hora é lembrar das cadeias, tá? Isso é uma cadeia carbônica, né? A cadeia principal é a que tem maior quantidade de carbonos em uma sequência. Então, por exemplo, aqui, essa é a minha cadeia principal. Aqui, ó, essa é a minha cadeia principal, não é? Guga, sempre vai ser assim? Não, né? Eu posso ter, por exemplo, uma cadeia assim, ó. Olha para cá. Vê que belezinha. Vê. Qual é a sua cadeia principal agora, Guga? Pessoal, a cadeia principal é a que tem mais carbonos em sequência, tá? Então, quem tem mais carbonos em sequência aqui é essa, ó. E olha, se tem dupla, a dupla obrigatoriamente faz parte da cadeia principal, tá certo? Então, aqui, essa cadeia, as extremidades estão livres, não estão? Então, é uma cadeia o quê? Aberta. Qual é o outro nome de aberta? Acíclica ou alifática, certo? Importante, tá? Agora aqui, normal ou ramificada? O que é ramificada? É quando tem carbonos fora da cadeia principal. Isso aqui são ramificações. Então, aqui eu tenho a cadeia aberta e ramificada. Lembrando que a ramificação, o carbono tem que estar preso no carbono terciário ou quaternário, tá? Não existe ramificação, por exemplo, assim, ó. Essa cadeia não é ramificada, porque esse carbono está preso a um carbono secundário. Aí eu conto direto a cadeia, tá bom? Então, para ser ramificação, tem que estar preso no carbono terciário ou quaternário. Tem átomos diferentes de carbono entre carbonos? Tem o hidrogênio, Guga. Não, hidrogênio não está entre carbonos, porque ele só faz uma ligação, lembra? Ele está ou acima ou abaixo. Então, essa cadeia é homogênea, ela não tem heteroátomo. E como ela só tem ligação simples entre carbonos, ela é saturada. Se ela tiver ligação dupla ou tripla, certo? Aí, ó, quando eu tenho ligação dupla, como é que eu chamo? Sigma e pi. E quando eu tenho tripla, sigma, pi, pi. Quando eu tenho isso, aí eu digo que a cadeia ela é o quê? Insaturada. Do lado de cá, pessoal, cadeia aberta ou fechada? A cadeia é, as extremidades estão livres, ela é aberta. Ela é normal ou ramificada? Ó, cada vértice tem um carbono, lembra disso, né? Ah, isso aqui é ramificação? Não é ramificação, isso não, porque eu só considero a ramificação na cadeia se for o quê? Carbono. Mas aqui é. Então, aqui ela é ramificada sim. Então, agora eu tenho a cadeia aberta e ramificada, tá? Guga, ela é homoétero, ela só tem carbonos, né? O oxigênio não está entre carbonos, então ela é homogênea. Guga diz, ela tem dupla, né? Tenho aqui. Então ela é o quê? Muito bem, insaturada por dupla ligação, tá? Então é importante lembrar isso. Aí, pessoal, só um detalhe, né? Já que vocês vão aí para uma maratona na vida, veja,
essa cadeia, ela é fechada. E essa aqui também é fechada, não é? Só que essa é fechada e ela é aromática, porque tem o chamado anel benzênico, né? Tem o anel benzênico, tá? Agora, essa daqui, ó, ela é fechada, mas não é aromática. Aí eu chamo ela de, olha, pessoal, alicíclica. Presta atenção. Não é acíclica, tá? É alicíclica. Então, quando é que uma cadeia é alicíclica? Quando ela é cíclica, mas não é aromática. Não é legal? Então, esquece de jeito nenhum isso, tá? E outra, a cadeia é uma cadeia carbônica. Então, por exemplo, OH é ramificação? Não, porque não é um carbono fora da cadeia. Heteroátomo tem que ser entre carbonos, tá? A dupla tem que ser entre carbonos, é na cadeia carbônica, certo? Então, por exemplo, se eu tiver numa prova uma cadeia assim, ó, e ele perguntar a você, essa cadeia aqui tem heteroátomo? Não, porque não está entre carbonos. Guga, essa cadeia aqui, ela é insaturada? Não, porque a dupla não está entre carbonos. Então tem que ser entre carbonos, tá? Outro tema que é super importante é radioatividade. O que é meia-vida, pessoal? O que é o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração? É o tempo para que a amostra se reduza à metade. Por exemplo, o bário tem uma meia-vida de 10,7 minutos. Isso quer dizer que a cada 10,7 minutos a massa dele se reduz à metade. Foi o que aconteceu. Ó. 1 grama virou meio grama, depois virou 0,25, depois 0,125, depois 0,625. Então, pessoal, a meia-vida é uma exponencial, onde 2 elevado a x é a massa inicial sobre a massa final. E x é o quê? É o tempo total sobre o tempo de meia-vida. Geralmente a gente nem usa a fórmula, né? Porque a gente já faz a desintegração do jeito que está aí. Então aqui, ó, massa inicial e aqui tem a massa final. O T, pessoal, é o chamado tempo total. E aqui, tempo de meia-vida. Guga diz, e o que é esse X? Esse X é o número de que, pessoal? De desintegrações. Quantas vezes ele desintegrou. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, foram 4 desintegrações até chegar a 0,625. Então, olha, se eu saio de 100 e chego em 50, qual é meu tempo de meia-vida? Esse aqui é meu tempo de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a amostra se reduza à metade. Lembrem-se que fatores físicos, o que? Não alteram a meia-vida. Como assim, Guga? Pressão, temperatura, tá? Esses fatores não fazem com que a minha vida altere, não. É só o tempo passando mesmo. E ainda em radioatividade, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, veja, pessoal, isso é um esquema do nêutron batendo no átomo do urânio, ó, o nêutron 1, 0, batendo no urânio 235, 92. Quando ele bate no urânio, pum, ele quebra o urânio. Aí o urânio dá bário, criptônio e 3 nêutrons. E uma quantidade imensa de energia. Esses nêutrons fazem com que a reação continue. Eles vão quebrando os átomos vizinhos, o que a gente chama de reação em cadeia. Tá certo? E aí essa reação vai se mantendo, liberando muita energia. A fissão nuclear é um princípio que se usa onde, Guga? Para medicina,
não é? Os exames da medicina, como tomografias, não é? Ou como PET, né? Tomografia com emisão de pósitron, como medicamentos, como no caso do que, pessoal? Da radioterapia, da quimioterapia. Então, ele é usado muito como um auxiliar da medicina bem importante. E na energia, tá? Como assim energia, pessoal? A energia em usinas nucleares, tá? Então, os reatores nucleares, eles são reatores de fissão, tá? Eles são reatores de fissão. Guga, e a fusão? A fusão que acontece, por exemplo, com hidrogênio, né? A bomba de hidrogênio, a gente não consegue ter reator, porque para iniciar uma fusão, eu preciso de 10 elevado a 6 graus Celsius, que é, para ter uma ideia, para explodir uma bomba de hidrogênio, dentro dela tem uma bomba atômica. A bomba atômica serve como a energia inicial para ter uma energia da bomba de hidrogênio. Então, o reator não tem tecnologia ainda. E na parte bélica, a fissão é responsável pela bomba H, a tão temida bomba atômica, tá? Então, a bomba atômica é um caso também de fissão nuclear. Então, pessoal, quando você tiver a fissão nuclear, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que núcleos maiores se transformaram em quem? Em núcleos menores. Legal? Tranquilo, né? E aí, pessoal? Todo mundo já deve ter ouvido falar de ligação entre moléculas. Aí eu coloquei aqui um mapinha mental, né? Para que a gente lembre bem direitinho disso aqui. Vê bem. Pessoal, imagine que numa prova eu me deparo com isso aqui, ó. BeH2, CO2, tá certo? H2S, tá? H2O, AlCl3, vou botar um bocadão, hein? Agora, ó, AlClF2, aí vem para cá, NH3, CH4, pô, o Guga tá estudinho. Ô, calma, rapaz. CH, CL, CH3Cl, tá certo? O3, aqui uma dativazinha bonitinha, né? PCl5, SF6. Pessoal, vê bem, entenda. A gente tem aqui, olha, uma coisa bem legal. Se eu determinar a polaridade da molécula, moléculas apolares se ligam por dipolo induzido, que é uma ligação bem fraca, tá? Se a molécula for polar, ela tem duas chances. Ou ela é dipolo-dipolo, ou se a molécula tem hidrogênio e FON, aí ela é ponte de hidrogênio, que dessas três é a mais forte, tá? Então vem para cá. O que é que eu quero te mostrar? BeH2. Eu tenho quantas ligações? É só fazer isso, preste bem atenção. Eu tenho quantas ligações? Uma, duas. E tenho quantos ligantes iguais? Ligantes iguais. Um, dois. Toda vez que o número de ligações bate com o número de ligantes idênticos, a molécula é apolar. Mi igual a zero. A molécula é o quê? Apolar. Certo? E se ela é uma molécula apolar, olha que bonitinho, a ligação dela é Van der Waals. A ligação entre moléculas, tá? Ou chamado também de quê? Dipolo induzido, né? Quando eu tenho Van der Waals, é a mesma coisa que dipolo induzido ou ainda dipolo instantâneo. Aqui agora, aqui abaixo, ó, CO2, vem comigo. C,
Tem quantas ligações? 2 ligações. Mas, Guga, não tem 4, não? Tem. Mas eu conto 2 duplas, tá? E quantos ligantes iguais? 2. Então, eu tenho 2 ligações e 2 ligantes. Então, Mi é igual a 0. A minha molécula é uma molécula o quê? Apolar. Então, qual é a ligação que eu tenho aqui, meu povo? A de sempre, né? Van der Waals. Não é bonitinho? É. Mas, Guga, tu pode fazer mais? Vou tentar fazer todas aí. Vamos lá. H2S. Eita, e agora, Guga? Acho que tem problema aí, né? Tem. O enxofre é da família 6A, só conta o elemento central, que é o elemento que está no meio da molécula. Se era da família 6A, olha, pessoal, sobra parzinho de elétron. Sobrou par é polar. Toda vez que sobra par de elétron, ou quase toda vez, a molécula é polar. Se ela é polar, ela é dipolo, exceto se tiver quem? Hidrogênio mais FON. Nesse caso não tem, né? Não tem, só tem hidrogênio, nem tem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Então, a ligação aqui é um dipolo, também chamado de quem, meu povo? Dipolo permanente. H2O, qual é a família do oxigênio? Família 6A. Opa! Também sobra par, né, Guga? É. Sobre o par, a molécula é o que, pessoal? Polar. Então, veja, se a molécula é polar e ela é do grupo, que grupo? Do hidrogênio com o FON. Ó, hidrogênio com oxigênio. Então, aqui é uma ponte de hidrogênio. Lembre, quanto mais forte for a ligação entre moléculas, maior o ponto de ebulição do composto. E aí, ó, a LCl3, eu tenho quantas ligações? 3. Quantos ligantes iguais? 3. Então, Mi é igual a 0. A minha molécula é o quê? Apolar. Se ela é apolar, ela se liga por Van der Waals, também chamado de dipolo induzido. Muito bem. A LF2Cl. Opa, eu tenho 2F e um cloro. Então, os ligantes são diferentes. Se os ligantes são diferentes, minha molécula agora volta para ser o quê? Ela volta a ser uma molécula polar. Então, ó, se é uma molécula polar, eu olho logo. Tem hidrogênio? Não, então não pode ser ponte de hidrogênio, né? Então, ela é uma dipolo, né? Ou dipolo permanente. NH3, qual é a família do nitrogênio? Não posso assim sambar e gritar. Família 5A. Sobre o par é polar. Sobre o par é polar. Se a molécula é polar, o que é que acontece aqui, pessoal? Ela vai ser o ponto de hidrogênio dipolo. Tem hidrogênio? Tem. Opa, tem flúor, oxigênio ou nitrogênio? É, tem nitrogênio. Então, é uma ponte de hidrogênio, que é a ligaçãozinha mais forte que a gente tem, né? Aí, CH4. CH4 é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos são apolares, né? Pode ver, ó. 4 ligações, 4 ligantes iguais. Mi igual a 0. A minha molécula é o quê? Apolar. E aqui eu tenho uma ligação de Van der Waals, ou dipolo induzido. Já aqui embaixo, ó, pessoal, CH3, Cl, tenho 3 ligantes iguais, mas tem um diferente. Então, a molécula é uma molécula o quê? Polar. Guga, faz ponte de hidrogênio? Não, porque não tem hidrogênio mais FON, né? Então, é dipolo ou dipolo permanente. E aqui tem um cara que é bem interessante, né? O oxigênio, é uma molécula de substância simples, mas que sobra par. Então, o ozônio é uma molécula o quê? Polar. E qual é a ligação dele? Dipolo ou dipolo permanente. E PCl5. Aqui, ó, 5 ligações, 5 ligantes, Mi igual a 0, é uma molécula, o quê? Apolar, e a ligação Van der Waals.
SF6, idem, né? 6 ligações, 6 ligantes iguais, é uma molécula apolar, e aqui, ó, Van der Waals. Só um detalhe, pessoal, que é uma exceção que acredito que só se fosse uma prova, um vestibular mais maldosozinho, né? Por exemplo, xenônio F4. Vê, o xenônio, ele tem 8 elétrons, não é isso? Então, ligou 4, sobrou um par e um par. Esses dois pares vão para cada lado do plano e se anulam. Esse par anula esse. Então, é um caso que sobra par, mas a molécula é o quê? Apolar. A gente chama até de quadrado plana, a maneira como ela se organiza no espaço. Então, pessoal, acho que isso ajuda demais, né, para a gente lembrar de coisas importantes. Outra coisa importante no vestibular, por exemplo, é a ligação que acontece nas fraldas, né? Ou quando você tem um sal derramado na água, né, dissolvido na água. Essas interações são chamadas de quê? Íon dipolo. Importante, né? Entre um íon e uma molécula polar, uma molécula que tem dois polos, um íon dipolo. Fácil, fácil. Bom demais. Beijo. Tudo de bom.